mas discordo imensamente do voto secreto. Como diz... Inclusive do voto das eleições anteriores? Eu não estava aqui, Excelência. Não, quando o senhor votou para vereador, a votação foi como? Foi aberto. Claro, foi secreto, votei, não, mostrei ainda para todo mundo que eu estava votando, ainda tirei foto e coloquei na rede social. Mas a lei diz o quê? A lei... Que é aberta? A lei diz que é secreta, Excelência, mas lá na urna porque é inviolável. A lei agora, o Senado nos obriga a fazer a votação Excelência, secreta. Agora, o voto secreto da urna é porque o poder econômico não pode avançar em cima do povo sacrificado. Aquele que vende seu voto por 1 quilo de mantimento, por qualquer coisa. Agora, o voto secreto, nessa casa, ele foi vendido por outras coisas. Mas ele poderia ter sido também repressão no meio dele. Nada, não tem repressão nenhuma, Excelência. Eu garanto por Vossa Excelência que não tem nenhuma. Mas é águas passadas, nós não vamos discutir. Está tendo, Vossa Excelência. Não, é águas passadas, nós não vamos discutir isso. Mas tudo bem. Eu gostaria de deixar registrado o meu protesto e gostaria de deixar registrado meus votos. O meu voto. Infelizmente, registrar a gente não vai poder, não. A gente tem as outras fases aqui, rapidinho. Se ele puder. Tem mais algum vereador que quer colocar? Com a palavra, Vossa Excelência, o vereador Geraldo Magela. Eu gostaria de falar também a respeito da manifestação de Vossa Excelência, que várias vezes foi parabenizado aqui pela sua democracia, pela forma como está comandando essa casa. E hoje só dá o mesmo exemplo. Da mesma forma, hoje, Vossa Excelência vem aqui mostrar a democracia. Quando oferece a essa casa, não só 1, 2 pareceres, quantos forem necessários e possíveis. Por enquanto, necessário e possível estão sendo os 2. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Agora, eu não entendo que a questão da votação está morta. Isso vive aqui nessa casa, isso volta nessa casa, sempre está voltando a questão da votação nessa casa, da votação secreta. Ora, eu concordo de novo com Vossa Excelência, do mesmo jeito que pode ser o povo, né, a pessoa mais simples pode ser constrangida lá, aqui nessa casa não é diferente, não. É por isso que o regimento, há tantos e tantos anos, ele passa, ele é reformulado, ele é mudado, e ainda fica o voto, em alguns casos, também em segredo. Agora, não está, a questão da nossa mesa, da nossa votação, não está esquecida. Vive aqui, volta, e ninguém respeita o que aconteceu na decisão que foi tomada. Sabe, vive voltando, vive ameaças que vai acontecer, que vai falar. Puxa vida, já perguntaram a nós da mesa... Excelência, qual a... me permite uma parte, Excelência? À vontade, homem. Excelência, são situações que a gente vive no dia a dia que nos entristece a cada dia que passa. Mas eu não posso deixar aqui essa noite de registrar mais uma vez a minha indignação. Em determinados momentos, a gente vive e é colocado no meio de certas situações e a gente não merece isso. Quero dizer para Vossa Excelência, presidente, que o senhor tem o apoio e o meu respeito. Assim como José, procurador, Maurício Rufino, também que faz parte da CCJ, José Augusto Titonelli e Vossa Excelência Geraldo Magela. Mas eu vejo que nós estamos caminhando para um momento perigoso e nós precisamos nos acertar as nossas arestas. Precisamos criar caminhos, porque alguém está tirando proveito de certa situação. Excelência, eu falo isso com a minha simples e humilde, meu modo de ser. Mas eu acho que chegou o momento de nós tomarmos alguma atitude, até para que a gente, conserta algumas coisas que têm acontecido e têm nos magoado. Presidente, as eleições passaram e eu acho que é o momento que a sociedade espera muito dessa casa. Eu acho que é o momento, se há alguma diferença, eu acho que é o momento próprio, é o momento adequado para que a gente coloque isso, numa oportunidade interna, que a gente possa discutir isso para a gente acertar. Porque nós vamos passar os dias, os meses e o ano e fica esse clima muito desagradável. Essas eram as minhas colocações. Ok.
Estou com a palavra. Eu só gostaria de dizer ao vereador Valmir Linhares, e ele sabe o respeito que tenho por ele, não preciso manifestar aqui em plenário, porque isso tem sido feito diretamente na nossa convivência. Desculpem, até o estado emocional em que eu estou, mas eu já ouvi aqui que a eleição da mesa foi uma podridão. Então, isso magoa a nós que estamos hoje dirigindo essa casa. Por quê? O que as pessoas chamam de podridão, eu chamo de uma bandeira chamada Fernando Pacheco Fialho. Então, aquele dia eu ouvi e não gostei. Porque o que as pessoas acham de podridão, eu acho que nós temos uma bandeira. Então, Valmir, eu estou disposto a acabar com tudo, desde que também se acabe, porque não foi bom para mim ouvir que a eleição da mesa foi uma podridão. Eu não aceito isto, eu não sou podre. Como não são podres nenhum dos meus colegas que participam comigo. Imagina se isso fosse dito aqui. Nós temos aqui o prazer de receber várias vezes a dona Marlene. Imagina se ela ouvisse alguma coisa nesse sentido a respeito do filho dela. E quando eu falo isso, vereador Michelangelo, eu quero que o senhor se exclua disso, porque eu já disse isso no dia da votação. Foi um prazer ter disputado, e o senhor foi o primeiro que lá na casa do vereador Maurício Rufino conversou com a gente, e eu guardo aquela conversa. Então o senhor não se inclua nisso. Mas isso tem que parar. Não tem jeito, Valmir. Isso vai e volta. Isso vai e volta. Agora, eu não gostei. Não gostei que disseram que a eleição da mesa foi uma podridão. Para dizer isso, tem que desconhecer qualquer trabalho nosso, uma vida de todos nós. Desde o mais velho de nós, até o mais jovem Maurício Rufino, que vem dando exemplo nessa casa aqui, de trabalho, de coragem e de vereador. Então, por favor, eu concordo com Vossa Excelência e quero o mesmo de Vossa Excelência. Mas o nosso presidente falou aqui hoje, foi ameaçado, e nós ouvimos isso aqui nessa casa. Então, a gente às vezes procura não rebater na hora, para escolher as melhores palavras. Mas não é assim, não. Nós somos seres humanos e cada um de nós aqui, de nós 6, trouxemos uma história. E respeitamos o que os outros trazem. Mas não é assim, não. Não é desse jeito. Porque eu só quero trocar essa palavra. Quando alguém diz podridão, eu digo que nós tivemos uma bandeira. Fernando Pacheco Fialho, que me orgulha muito de dividir a mesa com ele. É só, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, Zé Augusto Guerreiro, Serafim Couto Espíndola. Eu gostaria de deixar bem claro para o vereador Geraldo Magela que eu, por exemplo, nunca me referi à podridão. Eu posso ter me referido à traição. Porque é público e notório que traição existiu. Dizer que uma pessoa assinou um documento, hipotecou apoio, 5 minutos antes levantou hipotecando esse apoio, e virou a esquina, e foi ali na sala, no decorrer de levantar e ir ali na sala, mudar de opinião, é me chamar de idiota. Agora, o que estava em votação ali é a palavra de um representante do povo. Agora é água passada. O que estava em votação ali é a palavra de um vereador. Mais do que a palavra. Era um documento escrito. Mais do que um documento escrito. Eu falo isso porque eu não precisava me expor. Eu falo isso porque eu estava tranquilo. Eu falo isso porque eu não era nem de um lado e nem de outro. Agora, ver a forma rasteira, ver a forma como foi feito, e eu aplaudi, não aplaudo. Tá. Não fui, em momento algum, eu nunca falei em podridão. Posso ter falado em traição.
E nós sabemos até por que houve. Posso ter falado em venda. Porque nós sabemos até a que preço foi vendido. Posso ter falado em outros termos. Podridão nunca. Peço uma parte. Pela ordem, presidente. Peço uma parte, Serafim. Vereador Serafim, estou pedindo uma parte. Pela ordem, presidente. Tem uma parte ou não? Então, eu só queria dizer a Vossa Excelência que essa palavra não veio de Vossa Excelência. Embora falou e saiu do plenário, estou dizendo para o senhor, isso não veio de Vossa Excelência. Pode ficar tranquilo nesse sentido. Embora quando eu digo fique tranquilo, não estou eu querendo tranquilizar o senhor. Estou dizendo assim, da minha parte, não veio de Vossa Excelência a palavra podridão. Eu sei. Tá? Porque eu jamais falaria isso. Então, só estou dizendo que não veio de Vossa Excelência essa palavra. Eu queria colocar também o seguinte, porque eu sou parte envolvida, e quando fala de traição, podridão, está se referindo, sim, a todos nós, envolvendo todos no mesmo contexto. Até quando a pessoa é livre para escolher? Até quando? Até quando ele não assina um documento, não Que documento? Como é que chama esse documento? Esse documento chama apoio. Até quando ele não faz um documento, assina, leva a público, levanta na frente de 300, 400, 500 pessoas, hipoteca. Será que essa pessoa não se sentiu reprimida para assinar esse apoio? Ele teve um mês para se sentir livre, e no período que ele levantou na frente de 500 pessoas e foi até na cabine, ele se sentiu reprimido. Mas a liberdade, ela não tem tempo nem momento. Ela está a todo momento. Nós estamos discutindo o sexo dos anjos, se Vossa Excelência me se a gente for discutir aqui, eu fui muito bem assediado a ter votos a troco de cargos. E o que é isso? Isso aí... Você quer que eu dê nomes? Eu quero. Vossa Excelência mesmo me procurou. Mas eu propus o seguinte, não muda o procurador, que queria o meu voto. Que é Agora, isso? a partir do momento que Vossa Excelência falou, vou conversar com a minha turma, eles é que vão decidir, porque eu tenho um compromisso. Desde o momento eu neguei, porque eu não posso pôr como procurador uma pessoa que politicamente era adversário político do grupo que eu defendia. É claro. Como é que eu iria dizer para os meus que têm advogados lá que trabalharam comigo que eu ia pôr um advogado que não era do meu grupo, que era do grupo adversário? Falei isso no primeiro instante quando Vossa Excelência me procurou. E eu falei no primeiro... Eu não poderia fazer isso. Eu não pedi que eu ia conversar com a mesa, não. E eu fui muito claro, Excelência. Não vou votar em Vossa Excelência porque eu tenho compromisso. Vossa Excelência virou para mim e falou assim, eu tenho compromisso com o Tarcísio Henriques, com o filho dele. Olha, naquele momento eu nem tinha escolhido o procurador ainda não. Inclusive citou o nome. Até porque eu não sabia se ele iria aceitar. Inclusive eu só falei que eu não poderia ser o procurador que Vossa Excelência queria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Peraí. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador José Augusto Guerreiro de Tonelli. Eu fico até em gáudio por entender que uma simples proposição de um mérito trouxe o avivamento de brasas que estão se transformando em fogueiras. Que essas fogueiras possam queimar, sim, presidente. Coisas ruins que aconteceram, indubitavelmente. Tenho o maior respeito pelo presidente e pelos demais membros da mesa diretora. E o que está sendo falado aqui, eu não acredito que esteja sendo levado a atingir a presidência, não. A bandeira Fernando Pacheco, como foi dito aqui, é incólume e reconhecida, não só por nós, mas pela comunidade cataguasense, como homem público que foi, exercendo os cargos que exerceu e da forma como os exerceu. Não se questiona isso. Se questiona a fidelidade partidária que naquele momento estava sendo posta, sim. Também não podemos tergiversar. E quando se diz de votação fechada ou aberta, eu falo do alto de o cargo que eu ocupei, que ora Vossa Excelência ocupa,
de que eu propus acabar com a votação secreta, sim. E eu acabei com a minha própria reeleição. Cezinha lembrou disso aqui ontem. Não é verdade? Beleza. Amaral também participou. Eu quis acabar com a votação secreta no plenário, porque aqui nós não representamos a nossa vontade. Acredito que nós não representamos a nossa vontade aqui. Nós representamos a vontade das urnas, e a vontade das urnas nos confere um mandato. Então a nossa posição aqui é mandatária. Se eu fui escolhido num partido X, que tinha um programa de governo, eu fui votado naquele partido, e o vencedor foi uma outra bandeira, uma outra proposta, o meu mandato está aqui na defesa daquilo que eu defendia. Se o povo quis o alcalde de um partido, o vereador de outro, porque ele quer que esse vereador fiscalize, que esse vereador exerça as funções precípuas lá, na bancada dele. E quando o vereador ao meu lado diz coisas que nós assumimos, e já assumimos mesmo, tinha até beijos aqui entre colegas, assumidos posições que estavam, não é verdade, Miguel Ângelo? A gente confiou que seria daquela forma, e ninguém forçou ninguém a nada não, Fernando. Ninguém foi forçado a nada, a votar, assumir compromisso, pelo menos que eu tenha participado. E eu disse aqui, em vários momentos, de que houve, assim, traição, e houve mesmo. Não por pressão que eu tenha participado. Eu participei de uma reunião que foi na casa, daquele momento, ainda prefeito William. E eu saí da reunião e deixei os outros discutindo. Verdade, Miguel Ângelo? Não foi? Todos aqui estavam lá. Saí porque eu falei, ó, a minha proposta é essa, eu vou ficar afinado com o grupo, porque esse grupo tem uma fidelidade partidária que daqui a pouco vai ser cobrada lá na frente, quando for colocar de novo as candidaturas em apreciação pelas comissões dos partidos. Então foi isso que aconteceu. Hora nenhuma foi falado de mim ou de alguém aqui, podridão referente à sua mesa, não. Eu não falei. Eu falei vitória pírrica do governo, vitória de pirro, que eu entendo assim mesmo, do governo do Cezinha. Do governo do Cezinha. Vitória, eu estava me referindo pírrica, de pirro, porque eu entendi que poderia ter sido construída a eleição da mesa diretora numa condução melhor, porque evitaria dissensos cisâneas no plenário. Volto a falar e vou repetir sempre, de que Sua Excelência é um grande presidente. Sua Excelência ombreia com os melhores que já passaram por esse cargo. Que Sua Excelência está trilhando um caminho que é o caminho certo, da honestidade, da transparência, da correção, da democracia no exercício do cargo. Isso é inquestionável. E isso é um motivo de escolha. E isso é um motivo de escolha posterior, não anterior. A minha vida pregressa diz por isso também. Como secretário de Finanças, de Saúde, funcionário de carreira. Técnico. Então, as pessoas veem o No Fernando também, executivo, não só o cargo. Então, muitos esquecem que o Fernando é gente e trata ele como um objeto. Não, aquilo ali não existe, é trairagem. Não se pensou em dar o direito da pessoa falar assim, poxa, eu gosto daquele menino, que ele é corajoso, ele faz as coisas e ele não tem comprometimento de ser subserviente a ninguém, eu vou votar nele. Não deram esse direito da pessoa ter essa escolha. Simplesmente tem que assinar um papel e isso é o que vale. O histórico do Fernando, em momento nenhum foi pensado. Ele não foi avalizado. Foi sim, Fernando. Mas estão dizendo que... Não, ninguém está dizendo nada de Fernando, não. A
Mas o fator Fernando, ele prevaleceu também, ué. Não. Não? Não. Então a minha história não vale pra Lógico isso? que a sua história vale para todos nós. Agora nós vamos ficar no interlock Não. e bater papo. Não, Então, é porque vamos bater a papo. gente Agora, que é gente... que vamos conversar, que dialogar. Que tem emoção, a gente fica se desvalorizado quando a Não. gente ouve um comentário que, poxa, essa presidência aí foi arranjada. Quer dizer, então o presidente não tem condições para comover e conquistar votos até de adversário ou de pessoas que estavam em outra frente. Por que não? Fernando, O Michelangelo presidente. mesmo poderia ser um candidato meu, pelo que eu vejo dele, você se fosse também, pela admiração que eu tenho para vocês, e vocês eram de lados Fernando, opostos. isso é tudo muito certo que você está falando, e é muito até bonito. Mas a banda não toca assim. As coisas da política tem lado. Tem lado. Tem oposição, tem situação. Não é assim a análise feita. Seu Não é vereador, Eu José Augusto, me permite uma partezinha aí permito, lógico. desta fala aí com o presidente. Muito boa noite, presidente. O José Augusto não está indo ao ponto direto, porque nas eleições para a Câmara Municipal, supostamente, o nosso lado de partidária seriam 9 votos. E o lado de lá seriam 6. Tivesse alguém do meu lado que votou no do outro E lado, a ninguém- gente não sabe. Mas o problema, presidente, que do nosso lado, ninguém se habilitou em falar assim, eu votei pro presidente por causa Como é disso. que podem ter Supostamente os 9 certeza que o votaram. meu lado do lado votou de cá. em mim? Como é que podem afirmar isso? Do O mesmo problema jeito, maior é pode esse. ter 3 aqui do meu lado que não votou em mim e automaticamente 5 de lá que votou em mim. Pois é. Mas eu, vereador Gilmar Canjica, Então, se eu tivesse votado em você, a hora que acabou a eleição, você votou para quem? Eu votei para ele, porque eu não tenho vínculo com ninguém a votar. Eu continuo ainda votei- com a palavra, né? Dei uma parte para o Gilmar, retomo a palavra e digo mais uma vez, de que a eleição da Câmara daquela forma foi inesperada, a Sua Excelência mesmo falou. Não é verdade? Falou em vários momentos. Mas eu volto a falar que o meu projeto trouxe à baila assuntos que vão se repetir sim. Não vou terminar hoje não. Não vai terminar hoje não. Eu quero começar minha fala aqui dando os parabéns ao vereador Valmir Linhares, porque o que está acontecendo nessa casa, essas discussões, é muito bonito. Eu não vou entrar no mérito de traição, e vou entrar no mérito de coisa. O que está acontecendo aqui é coisas que o vereador às vezes fala uma coisa de que alguém falou. Se alguém falar alguma coisa que eu falei e eu ouvi, me desculpe o vereador, já 2 falaram aqui, e cria uma discussão que eu acho que o povo de Cataguases não merece. Eu acho que o vereador, ele tem que citar nomes, já que vem a plenário, ou então não traz o assunto a plenário. Chama a pessoa e conversa. Por isso que eu quero parabenizar o Valmir. Se tiver alguma situação de lavar roupa suja se lava em casa. Eu estou falando isso aqui porque eu nunca vi, tá? Espero nem voltar nesse assunto mais aqui. Quando falar de traição, eu acho que houve traição mesmo, tá? Eu não estou falando nada de mérito de traição. Mas eu acho que o vereador, quando citar algum nome, que alguém falou alguma coisa, que cita o nome de quem falou. Ou não fala nada, chama e conversa pessoalmente. Porque isso aí vai gerar está gerando um clima. Parabéns, Valmir, por tudo que você falou aqui. Está gerando um clima que eu, sinceramente, eu desconheço. Presidente, peço a palavra. É isso que eu queria falar, a minha opinião, tá? Jamais eu vou pedir a fala aqui para falar assim, alguém aqui falou isso de mim. Não, ou eu chamo a pessoa e converso com a pessoa, ou então eu cito o nome. Tá? É isso só que é o meu pensamento. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Geraldo Magelo. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao público presente desculpas pela forma que eu falei. Quem tem vindo à reunião da Câmara sabe que não é do meu perfil falar desse jeito. Mas, presidente, eu não preciso citar nome, porque isso foi falado semana passada aqui, ó, na tribuna. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu apenas disse ao Serafim
que não foi ele que falou. Agora, me desculpem a emoção que eu estive, que eu senti aqui. Vocês não merecem isso. Mas eu continuo insistindo. Nós também não merecíamos o que nós estamos passando. Estamos trabalhando sério nessa casa aqui. Nós temos um reconhecimento de muita gente. De muitos vereadores estão nos reconhecendo. Então, me desculpem a emoção. Mas isso já estava muito tempo entalado. Olha, que isso poderia ter saído de muitas maneiras piores. Porque, gente, sou um chefe de família. Eu tenho minha família aqui na cidade. As minhas filhas nunca precisaram abaixar a cabeça em lugar nenhum na cidade. E não vão precisar. Porque eu vou agir pela ética e pela responsabilidade que trouxe de berço. E que tenho aprendido dos meus colegas aqui, ó, com quem eu convivo. Então, me desculpem a emoção, me desculpem ter falado isso, mas, sinceridade, fomos ofendidos demais aqui nessa casa. E tomara que isso acabe mesmo. Tomara que isso acabe. Porque se alguém não gostou, muito menos eu gostei. Peço desculpas, não é assim que eu gosto de agir, mas eu tenho sentimento. Eu sou um ser humano também que tem meus limites. E isso já vem se arrolando. Agora, vou deixar bem claro, não vou mais ouvir esse tipo de coisa e ficar calado. Vou devotar respeito sempre que eu for respeitado. Vou devotar amizade sempre que eu receber amizade. Agora, não vou devolver insultos, mas calado não fico mais não, presidente. Calado, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, o vereador Michelangelo. Presidente, eu não poderia deixar de opinar, haja vista que eu conduzi o processo da eleição da mesa diretora de uma forma muito tranquila, né? O Geraldo, esse excelente vereador, citou bem uma reunião que foi feita na casa do Maurício Rufino, e eu fiquei muito tranquilo, né, nessa reunião, onde as nossas posições foram tomadas, e eu saí de lá muito satisfeito, né, e acreditando na condução dos trabalhos, né. Há toda uma efervescência por parte da disputa da presidência desta casa. Sempre teve e sempre vai haver toda essa efervescência, toda essa vontade de dirigir essa casa. Em momento algum, eu acho que por parte dos nossos vereadores, nós jamais duvidamos da capacidade, da honestidade, da vontade e da experiência que veio atrelada a esta mesa diretora, em momento algum. E eu tive uma felicidade muito grande de conduzir os trabalhos sem pedir voto aos vereadores que compunham a situação. Os vereadores que trabalharam para a eleição do prefeito Cezinha. Tive essa felicidade e a consciência ficou mais tranquila ainda. Eu acho que dessa forma que seria conduzida, de uma forma bem republicana, bem ética, né? Em momento algum houve pressão por parte da montagem, da confecção da nossa chapa. Em momento algum, pode ter certeza disso. Conte sempre comigo, estou a cada dia mais tranquilo na condução dos seus trabalhos da mesa diretora. Estou, sinceramente, do fundo do coração que eu me sinto e falo isso abertamente. Eu só resolvi opinar em relação a esse assunto porque fui parte envolvida. Assediei meus colegas em relação no intuito de ganhar confiança dos nossos colegas, né? E de toda uma história em que trabalhamos juntos, subimos no mesmo palanque, pedimos votos para o mesmo prefeito e, no meu entendimento político, eu acho que isso deveria ter interferido na eleição da mesa diretora. Jamais houve dúvidas. Eu acho que houve até uma opção. Houve até uma opção, não houve traição. Houve uma opção, infelizmente foi mudada na última hora. Porque se tivessem me avisado com antecedência, eu não teria ido até o fim, presidente.
por questões meramente matemáticas. Acreditei até o final. Cheguei até o final. É só isso que eu gostaria de ponderar. Me permite uma parte? Eu só discordo quando você fala que não houve traição. A traição, ela existe. Não é só nessa eleição que houve. Existe traição todo dia, todo momento. Tá? Só que tem pessoas que não têm, às vezes, a palavra, né? De manter aquilo. Você fala assim, se eu prometi uma coisa a você, eu vou até o final e estou contigo mesmo e não abro. Então houve traição quando uma pessoa combina uma coisa com a outra e depois não faz aquilo que foi combinado, chama-se traição. Me desculpa, eu só discordo dessa parte. Por quê? Pessoas que não participavam daquela chapa, não participaram daquela, votaram aberto. E pessoas que estavam lá escrito com a sua assinatura, faltou o voto deles. Não estou aqui citando o nome de ninguém, mas que esse nome chama-se traição, isso aí ninguém tira da minha cabeça. Que pode ter acontecido dos dois lados. Vereador Michelangelo. Vamos dar continuidade à nossa pauta, porque chororô não vai adiantar nada. Nós já somos presidente, está tudo certo. Vamos dar continuidade a isso aí, que já está virando novela aqui já. Pela ordem, palavra, presidente. Vossa Excelência, vereador Maurício do Vale Rufino. Na verdade, o novo vereador Fernando Rodrigues Amarão antecipou um pouco minha fala e até abreviou um pouco. Mas eu quero acrescentar, porque, e fazendo coro ao que o Valmir disse, eu acho que a gente tem que deixar algumas questões para trás, ou pelo menos remarcar esses debates para fora do ambiente do plenário, porque muitas vezes eles estão prejudicando o andamento dos trabalhos da casa. E a gente deve lembrar, às vezes alguns detalhes muito importantes passam despercebidos e não deveriam. Não sei se vocês já pararam para ler a mensagem que tem debaixo do brasão ali, ó, na mesa do Fernando. O poder unido é mais forte. E o povo precisa da gente unido, discordando, concordando, debatendo. Então, vamos tocar o barco para frente, hoje e em outras situações também, sempre debatendo de forma democrática, adulta, elegante e produtiva. Poder unido é mais forte, senhor presidente, vamos seguir. Com certeza. Obrigado. Só não posso, só para finalizar, só não posso deixar de dizer que é relevante e que é chororô, é porque a pimenta só dói no olho do outro, né? Não sente a dor. Então, chororô já, presidente. Chororô já, agora acabou. Muito bem. Desejo em dobro para você tudo que você deseja para mim. Presidente. Põe em votação, presidente. Com a palavra, eu não desejo mal para Vossa Excelência, não. Tudo que eu vou desejar de bem. Agora, o que está acontecendo aqui, que uma coisa que aconteceu há 3 meses, quase 4 meses, vai ficar chororão. Na outra oportunidade, qualquer um dos vereadores que estão aqui pode ser o presidente da Câmara. É porque na hora, Fernando, não foi a sua honra que estava sendo afetada. Deixa eu falar uma coisa com você. A gente foi para disputar eleições lá no plenário, sabendo que nós poderíamos ter uma derrota. E nós fomos vitoriosos. E matematicamente, eu sabia que eu podia perder, mas eu não desisti em momento nenhum. Nem enquanto tiver liberdade, a gente tem que ir até o último instante tentar conquistar aquilo que ainda não está consolidado. Então eu não desisto nunca. Porque se fosse assim, eu não ia nem para disputa, né?